temos que voltar a ser protagonistas. Dá pra jogar com um Danilo de lateral direito, entendeu? E aqueles que puxam o saco da seleção. Após a convocação da seleção brasileira, Galvão Bueno fala que com esse time fica difícil chegar na Copa do Mundo. E faz várias críticas pesadas para o técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior. Veja só. E hoje é um assunto importante, para mim sempre muito importante, não é o fato de eu estar mais narrando a seleção brasileira, que me afasta dela, continuo extremamente ligado, como estive nos últimos 50 anos de trabalho em televisão, em 13 Copas do Mundo, e aí consideramos amistosos, Copa das Confederações, Copa América, eliminatória, são centenas e centenas e centenas de jogos da seleção brasileira. Bom, para começar tem que falar dessa confusão toda, né? O Edinaldo era presidente, Edinaldo Rodrigues, e garantia que o técnico seria, depois do período interino do Fernando Diniz, já na Copa América, em julho, o técnico seria o Carlo Ancelotti, o Carleto Ancelotti, que renovou o contrato com o Real Madrid. Acabou a história. E aí, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro coloca o Edinaldo Rodrigues para fora da CBF. Aí entra um presidente interino, foi quando eu disse, agora nós não temos presidente, não temos técnico, não temos time, não temos nada. Depois, numa canetada do ministro Gilmar, que vai ter que passar pelo plenário, mas as informações que a gente tem é que vai passar pelo plenário em fevereiro, então o Edinaldo volta e deve ser o presidente da CBF até final de 2025. Aí vem a surpresa. Se não vem mais o Ancelotti, se tinha escolhido o Fernando Diniz, por que demitiu o Fernando Diniz? Então ele também cria um fato novo nesse retorno dele, né? E aí chama o Dorival Júnior para ser técnico. E mais, chamou o Felipe Luiz para ser o diretor de seleções. É o que o Felipe Luiz não aceitou. Ele está focado no final dos cursos dele de técnico, ele quer ser técnico no Brasil, ele sonha ser técnico do Flamengo e quer mesmo depois ir para a Europa para levar o filho dele, que é muito bom de bola, para jogar futebol lá na Europa, e ele quer ser técnico de um time europeu para tentar até conquista de uma Champions. O sonho tem que ser grande mesmo, e o Felipe Luiz é muito inteligente. Então não temos ainda um diretor de futebol ou um diretor de seleções. Mas na apresentação de hoje, o Dorival Júnior foi Dorival Júnior. Aliás, deixa eu falar aqui. Saiu o Fernando Diniz, na minha cabeça, 3 nomes para que um fosse técnico da seleção. O Dorival Júnior, o Abel, o português trabalha excepcional no Palmeiras, e o Renato Portaluppi. A escolha foi do Dorival, apoio. Qualquer um dos 3 teriam condições de um excelente trabalho. Então, tenho certeza que o Dorival tem tudo para fazer um excelente trabalho. Ele deu uma entrevista coletiva longa, não se furtou de responder nada, não fugiu de nenhuma pergunta. Ele foi Dorival Júnior, ele é muito equilibrado, ele é muito elegante, e ele fala sem esconder as coisas, e assim foi mais uma vez. Mas eu anotei aqui alguns trechos de algumas coisas que ele fez questão de frisar. Ele falou em superação, ele falou em obrigação, ele falou em apoio, ele falou em mudança, ele falou em reversão desse momento tão ruim do futebol brasileiro, ele falou em Neymar e ele falou em Zagallo. Anotei alguns trechos aqui, alguns pontos que acho importante. Superação, ele citou, teve a força de citar que é possível superar qualquer coisa, porque ele teve, nos últimos anos, 2 problemas seríssimos de saúde em família. A esposa dele foi diagnosticada com um câncer agressivo, foi cuidada. Ele também foi diagnosticado com câncer, também foi cuidado. Então ele fala, a superação é sempre possível, com muita vontade, com muita ciência, no caso deles, ou com muita técnica, com muito trabalho, no caso do futebol. Ele falou em obrigação. Essa já foi boa, porque disse que está lá para representar a seleção mais vencedora do planeta. Eu penso exatamente assim. E uma seleção que inspirou várias seleções e muitos técnicos importantes
no mundo inteiro através dos tempos. Volto a citar o Guardiola, que diz que a inspiração dele vem mais das histórias que o pai e que o avô contavam da seleção de 70, dirigida por Mário Jorge Lobo Zagallo. Então ele diz que a seleção tem obrigação de voltar a ser muito forte. Isso é muito bacana. Quando ele falou em apoio, ele fez a primeira convocação dele. Você, o povo, o torcedor brasileiro. Ele disse que está convocando o torcedor brasileiro para que ele volte a dar mais atenção, mais carinho, torcer mais e gostar mais da seleção brasileira. Dá pra jogar com um Danilo de lateral direito? Quem gosta? Né? Então, eu até respeito, meus filhos gostam também. Sabe por que gostam? Porque o Paquetá... não é que... sabe? Aqui, outra letrinha aqui. Então dá pra ter um entendimento que a gente não tem como brigar por uma Copa do Mundo, ou uma classificação, ou até mesmo sair das quartas de final, porque a incompetência do Tite e do Dunga é a mesma. Os três terminaram nas quartas de finais. Holanda, Bélgica e Croácia. Então, e que por sinal, que teve mais chance de ganhar a Copa do Mundo pra mim, seria o Dunga se tivesse passado da Holanda. Filipão foi a semifinal. Né? Então, exatamente isso. Então, a gente tá a pé de futebol. A gente tá a pé de muita coisa, entendeu? E aqueles que puxam o saco da seleção e que puxar saco tudo bem, mas não ter o entendimento que a gente tem uma seleção. Outro dia nós mostramos aqui ganhou em 58, 62, 70, 94 e 2002. Se você colocar a seleção de 2002 e colocar essa, é vergonhoso. Bom, nós estamos com 10 pontos, a Bolívia está com 9. Sabe quem trouxe tudo isso? Você, Tite. Você é o maior culpado. Então essa convocação do Dorival Júnior tá dando muito o que falar. Algumas pessoas estão discordando, outras concordam, mas não teve nada de diferente. O Brasil vai ter muita dificuldade. Por quê? Porque são os mesmos jogadores. Então é uma situação difícil. Dorival Júnior também não tem muito o que fazer. Por quê? Porque a seleção brasileira, o futebol brasileiro é muito carente hoje em dia de bons jogadores, né? Você não vê assim um craque como um Neymar da vida, como um Ronaldo Fenômeno, como um Ronaldinho Gaúcho, como um Rivaldo. É uma situação bem difícil. Então, pro Dorival Júnior também fica muito difícil. Lógico, ele pode ter os erros deles, pode, mas manter essa seleção brasileira, manter esse elenco, até como eu falei, não tem muita solução, fica difícil. Então, eu vou falar aqui para vocês de maneira rápida essa lista de convocados para a seleção brasileira. Goleiro é o Alisson, o Bento do Al Nassr, também Ederson do Manchester City, né? 3 goleiros. Alisson aqui, ele continua, o Dorival, melhor dizendo, ele continua insistindo no Alisson na seleção brasileira. Eu não sei o que é isso, mas enfim, ele convocou. Laterais, Danilo da Juventus, Wanderson do Mônaco, o Abner do Lyon e Guilherme Arana do Atlético Mineiro. Então aqui a gente percebe que ele vai continuar insistindo, né, com o Danilo na seleção brasileira e também como capitão, né? Como a gente viu, ele está sendo capitão nos últimos jogos ali da seleção brasileira. E o zagueiro Bremer da Juventus, Éder Militão, Real Madrid, até aqui tudo bem, Gabriel Magalhães do Arsenal e Marquinhos do PSG. Os meio-campistas, André, Bruno Guimarães do Newcastle, Gerson do Flamengo, que ontem, pelo amor de Deus, uma situação bem difícil. O Gerson tem momento que só faz atrasar a situação, né? E muitos estavam criticando ele pelo futebol de ontem, né? Que ele segurava muito a bola. Eu concordo em certa parte que com essa situação do Gerson, dele querer segurar muito a bola. Mas vamos ver, ele lembrando que ele é reserva da seleção brasileira. Gerson, em algumas partidas, ele chegou sim a entrar como titular, mas na maioria das partidas da seleção brasileira, ele vem ali como reserva na seleção. E Lucas Paquetá, que é o questionamento de muitas pessoas aqui do West Ham. E Rodrigo do Real Madrid, até aqui tudo bem, Rodrigo tem mostrado um bom futebol no clube, no Real Madrid, mas na seleção, assim como o Vinícius Júnior, não tem mostrado um bom futebol, né? Tanto ele como o Vinícius Júnior ali. Vinícius Júnior não está mostrando um bom futebol na seleção brasileira. Então, o Neto, ele falou isso como ele,
quer ser o melhor do mundo, sendo que na seleção brasileira ele não tem mostrado um bom futebol. Mas Lucas Paquetá, muitas pessoas até zoam com ele, o Tite insistir com ele, na minha opinião. Paquetá não é um bom jogador, não sei porque Dorival Júnior ele vem insistindo em trazer Lucas Paquetá, mas não é também só nesse comando do Dorival Júnior, mas é também no comando do Tite. O Tite chegou a trazer ele também várias e várias vezes para a seleção brasileira. E os atacantes são Endrick, do Real Madrid, Igor Jesus, uma novidade do Botafogo, né? Gabriel Martinelli, do Arsenal, Luiz Henrique, Botafogo, Rafinha, do Barcelona, não é novidade aqui, Savinho, Manchester City e Vinícius Júnior, do Real Madrid. Então, essa lista aqui é a convocação da seleção brasileira. Eu quero saber a tua opinião aqui neste vídeo. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do futebol. Valeu, galera! E até a próxima.